Meus amados irmãos, saúdo-vos com a paz do Senhor. Meus queridos, passados 2 anos que nós estamos gravando estes vídeos, nós estamos hoje ingressando em um novo ciclo. Nós estamos hoje inaugurando uma nova fase. Nós gravamos chegamos aos 200 vídeos, até ontem, 200 vídeos. E agora nós vamos dar uma guinada, temporariamente, vamos parar de gravar os vídeos de mensagens e vamos gravar comentários resumidos da escola bíblica, das lições da escola bíblica, que todo evangélico conhece, da nossa CPAD. Então eu continuo agradecido a Deus e a você pela grande oportunidade que me deram de entrar por essa porta e fazer esse trabalho. Eu digo a vocês de coração aberto, é uma satisfação muito grande quando eu me dirijo a pessoas que nem conheço para falar do grande amor de Deus, do Deus que eu conheço. Eu falo a pessoas que não conheço, mas do Deus que eu conheço. Continue você compartilhando as nossas mensagens, você que é inscrito, faça um esforço, eu sempre tenho pedido isso, faça um esforço para assistir aos vídeos. Não seja chamado apenas pelo tema, pelo título, mas faça como o apóstolo Paulo, gaste um pouquinho do seu tempo para assistir os vídeos. Agora eles vão ficar um pouquinho mais longos, já que são comentários da escola bíblica, por isso talvez necessite de mais um pouquinho da sua paciência. Faça isso junto com a sua família, coloca lá na TV, ou mesmo no seu celular, mas não deixe de assistir. São mensagens inspiradas e inspirativas para a nossa vida espiritual, enquanto aguardamos a volta do Senhor. No dia de hoje, nós vamos estudar, vamos comentar a lição de número 4, que tem o título O Ministério Avivado de Jesus. A verdade prática, aliás, o texto áureo dessa lição diz assim: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Eu gostaria que você pegasse a sua lição e gostaria também de advertir a você que é cristão, que quer aprender a Bíblia, que está esperando Jesus para ir para o céu. Pegue a sua Bíblia. O texto básico do nosso trabalho aqui não é a lição, é a Bíblia. A lição é o roteiro pelo qual nós seguiremos aprendendo a Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia se você não tem a lição. Se você tem a lição, leia comigo. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Glória ao Senhor. Meus amados irmãos, esse título, esse tema da lição, o ministério avivado de Jesus, se aproxima de uma hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem, uma figura da comunicação, cuja maior característica é o exagero. Eu não vou dizer que aqui nós estamos tratando do exagero, por isso que eu disse que beira a hipérbole. Porque tratar de Jesus como ministério avivado, todo mundo sabe que Jesus é a própria fonte do avivamento. Não estou aqui criticando nem discordando do nosso pastor Elinaldo Renovato, mas estou apenas fazendo o meu comentário. Jesus é a fonte do avivamento. Glória a Deus. Então não é de ninguém se espantar quando nós vemos a intimidade entre Jesus e o Espírito Santo. Porque assim, de um falou o outro. João, quando estava pregando, ele disse que estava pregando o evangelho do reino. Mas viria um, lembrando de Jesus, que ele pregaria, ele batizaria, ele estava batizando nas águas, e aquele que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa intimidade, essa sinergia entre Jesus e o Espírito Santo está em toda a Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Lá na criação, Gênesis 1:26, nós já vemos não só o Filho e o Espírito, mas também o Pai. Quando está escrito lá, façamos o homem. Façamos o homem. Então, ali estavam os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque na Bíblia, ninguém vai encontrar a palavra Espírito Santo em lugar algum. Mas nós vamos ver em vários lugares onde eles estão juntos, onde eles estão prontos para fazer a obra. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele aparece na evangelização. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, que está aqui também em Lucas 4:18. Se alguém for ler lá, em Isaías 61, primeiro, vai ler o que está aqui em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Então, lá no Antigo Testamento, Jesus, o Espírito Santo, o profeta Isaías, que era o profeta que mais falou do Messias, do nascimento do Messias, ou da vinda do Messias, ele já diz, o Filho dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é sobre mim para evangelizar. No nascimento, em Lucas 1:35, a mesma coisa. Glória a Deus, porque lá no nascimento, Lucas 1:35, a Bíblia diz que que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Então, meus, a Bíblia, a história de Jesus é uma história recheada da presença do Pai e do Espírito Santo. Quando ele estava para nascer,
a Bíblia diz que o Espírito Santo, um anjo do Senhor, anunciou que aquele feto que estava no ventre de Maria era obra do Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, o Herodes estava propondo matar as crianças de 2 anos para baixo, porquanto ele foi enganado. O Espírito Santo fez com que os magos não voltassem a ele, que ele queria saber de notícia do Senhor para que ele matasse. Como o Espírito Santo mandou que os magos não fossem lá, ele sentiu-se enganado e então ordenou a morte. O anjo do Senhor também veio para que ele fugisse para o Egito. José e Maria fugissem para o Egito até que o perseguidor morresse. Quando o perseguidor morreu, um anjo do Senhor apareceu novamente e disse: agora pode ir, porque aqueles que procuravam a morte do menino estão mortos. Então Jesus nasceu em Belém de Judá, fugiu para o Egito. Quando ele volta para as terras de Israel, assim a Bíblia diz, ele não volta para Belém, ele volta para Nazaré. E lá ele viveu a maior parte da sua vida. Mas ele foi também rejeitado em Nazaré, e ele aí subiu um pouco mais ao norte e foi para Cafarnaum. Então, nós vemos aqui, vamos estudar aqui que Jesus, ele sempre foi e participou de um ministério avivado. E nessa lição, nós vamos estudar isso que eu estou falando em 3 pontos. Jesus e a pessoa do Espírito Santo, Jesus e a oração em seu ministério e uma vida de unção no Espírito Santo. Os objetivos dessa lição são 3. Apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, primeiro. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus. E terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós vemos Jesus, desde os seus primeiros dias, dos seus primeiros anos, ele se preparando para aquele grande trabalho que ele faria, e em tão pouco tempo ele fez tanta coisa pela humanidade. Jesus é aquele que parou a história. Hoje nós temos uma história antes e uma história depois. O Espírito Santo na vida de Jesus. Está escrito aqui: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Jesus, o Espírito Santo também no batismo de Jesus. E nesse evento aqui, nós vemos claramente em Mateus 3:16-17, que os céus se abriram quando Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Glória ao Senhor. Eu gostaria de ler aqui com vocês. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu filho. E quando ele diz: esse é o meu filho amado, quando ele saiu da água. O Espírito Santo materializado em forma de pomba. E desceu sobre ele. Então você vê aí que, como estavam juntos nessa obra, Deus abre os céus, o Espírito Santo desce e depois o próprio Deus fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo.
Então Jesus, o Espírito Santo está com Jesus na sua vida, está com Jesus no seu nascimento, está com Jesus no batismo, na tentação, lá quando o diabo tentou, o Espírito Santo estava lá. A Bíblia diz que quando o diabo parou de tentar, o Espírito Santo veio confortar. Glória a Deus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Essa é a marca maior. Quando nós vemos o Espírito Santo operar no ministério do Senhor Jesus, como opera no ministério operou lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e opera ainda hoje. É Ele quem encoraja o homem para praticar, para fazer o ID, para cumprir o ID, para praticar a grande comissão. É Ele que encoraja o homem para isso. Glória a Deus. Jesus, quando subiu, Ele disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Para quê esse poder? Depois Ele dá outra ordem e diz, olha, vocês têm que ser minhas testemunhas. Depois que vocês estiverem revestidos, depois que vocês receberem o poder, vocês serão as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, espalhando-se pela Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa obra, aliás, essa ordem está literalmente sendo cumprida nos dias de hoje. Glória a Deus. Quando Jesus subiu, houve uma grande perseguição ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que as pessoas saíram correndo, fugiram de Jerusalém. Mas os discípulos ficaram. Porque dali em diante eles receberiam o selo, receberiam o Espírito Santo e eles continuariam a obra, agora saindo de Jerusalém para pregar em Samaria, que nós sabemos que depois da grande perseguição, o Israel foi dividido em 3 grandes regiões, Judéia, Samaria e Galileia. Então eles saem da Judéia, saem de Jerusalém, vão a Samaria e depois o próprio Jesus vai lá a Galileia, ele começa a maior parte do seu ministério lá em Galileia e a Bíblia diz que a maior parte dos seus milagres ele operou em Galileia. Então dali se espalha, em Galileia Jesus escolhe os seus apóstolos e os comissiona para pregar o santo e transformador evangelho. Glória ao Senhor. O Espírito Santo no ministério, ungido para evangelizar os pobres e ungido para curar também. Glória a Deus. Quando Jesus quando ele enviou os discípulos, ele deu poder para curar enfermos e expulsar demônios. Então, só Jesus tem esse poder para fazer com que as pessoas se encorajem, como o apóstolo Paulo, que sofreu. Quem sofreu mais do que o apóstolo Paulo no Evangelho? Mas ele disse, eu sofro perseguições e sofro até prisões, mas a palavra de Deus não estará presa. Glória a Deus. Só o Espírito Santo, só Jesus na unção do Espírito Santo. E depois, quando ele subiu, o Espírito Santo, para dar essa coragem, esse destemor, esse valor para o homem pregar o Evangelho. E ele disse, ao subir, disse, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Estarei mais perto lá para interceder por vocês. Jesus e a oração em seu ministério. Meus amados, Jesus, quando ele lá em Mateus, capítulo 6, versículos 2, 5 e 16, ele conta uma história. Ele vai contar uma história. Ele fala sobre a esmola
Nós vamos lá, em Mateus 5, Mateus 6. Então, ali, ele dando instrução aos discípulos, na continuação do Sermão do Monte, ele instrui os discípulos sobre a forma correta de dar esmola, a forma correta de orar e a forma correta de fazer jejum. Imagine que ele, ensinando esses três mistérios, essas três atitudes espirituais, ele dispensa, em Mateus capítulo 6, ele dispensa 4 versículos para falar, para instruir sobre as esmolas. Ele dispensa 3 versículos para instruir sobre o jejum. Mas ele dispensa ali 12 versículos para instruir sobre a oração. Então, está claro e sabido que Jesus dava um valor inestimável à oração. Aliás, ele deixou para nós, orai sem cessar. Em outro lugar ele diz, orai para que não entreis em tentação. Alguém pode interpretar esse versículo mal e dizer, não, então quando eu oro, eu estou me livrando automaticamente das tentações. Não é assim. Ele diz, orai para que não entreis, isto é, para que quando você for tentado, você não seja vencido por elas. Você não entre nelas de maneira que você se sinta um derrotado quando for tentado. Por isso que nós devemos orar sempre. Todo homem e mulher de Deus, todo crente, todos aqueles que aspiram subir para o céu, têm que ter uma vida de oração. Uns oram mais e outros oram menos. Mas nós não podemos abandonar, nós não podemos dispensar a vida de oração, porque Jesus, sendo Deus, ele orou. Aliás, quando nós vamos falar de oração, nós vamos ver que 3 homens na Bíblia deram muito valor à oração e ao jejum. Moisés, lá quando foi receber as tábuas da lei, porque ele recebia ali a lei para regular a viagem do Egito até Canaã. Ele talvez não soubesse, mas Deus não chamou ele para colocar o povo em Canaã. Deus o chamou para tirar o povo do Egito. Em Canaã já era outra história e ele não conseguiu entrar em Canaã. Mas quando ele foi receber as tábuas da lei, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites em oração até receber as primeiras tábuas. Chegando cá, o povo tinha se pervertido, tinha pecado. E, sob a orientação de Arão, haviam feito um bezerro de ouro para que eles adorassem aquele bezerro em vez de adorar a Deus. A Bíblia diz que, indignado, ele quebrou as tábuas. Mas Deus mandou que ele fosse novamente. Ele foi novamente, passou mais 40 dias e 40 noites em jejum e trouxe as segundas e essas que nós temos hoje na Bíblia. Elias foi outro que, para fugir de Jezabel, a Bíblia diz que ele entrou meio deprimido em Berseba e lá, para fugir de Jezabel e querendo morrer, inclusive, diz a Bíblia que o anjo do Senhor veio e orientou que ele comesse. Deus providenciou ali comida, ele comeu. Mas comeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor vem novamente, manda que ele coma e dá uma advertência. Diz, coma, porque muito comprido lhe será o caminho. E a Bíblia diz que ele comeu, e com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E Jesus também. Então, esses 3 homens juntam-se na Bíblia por quem fez esse trabalho. Alguns dizem que aquele grande trabalho de Elias, de Moisés e Elias, foi lembrado lá na transfiguração de Jesus, quando Pedro
talvez sem saber o que dizia, Jesus, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Então, juntavam-se ali os 3 homens de Deus, 2 homens de Deus e o próprio Deus, para lembrar o quanto a oração é importante na vida do crente. Glória a Deus. Jesus e a oração no seu ministério. Então, Jesus deu valor à oração. Quando eu disse aqui que ele dispensou 3 vezes mais tempo para falar da oração do que do jejum e da esmola. Não quero dizer que o jejum e a esmola não sejam importantes, mas ele deu mais importância à oração. Jesus viveu uma vida de oração. Isso é aquilo que eu digo, é uma hipérbole tratar disso. Jesus viveu uma vida de oração. Ele não só ensinou, mas ele viveu essa vida. Olha aqui quando ele ensina o Pai Nosso aos discípulos. Vamos ler aqui para você. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, é Jesus falando e fazendo isso, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor e confessa os pecados e pede perdão. E ainda suplica por proteção e finalmente sabe que do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensinou a orar. Ele não só orou, mas ele ensinou a orar. Ele mandou que nós oremos sem cessar. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele também concita os irmãos a orar. Nos dias de hoje, eu não poderia ser diferente, porque nós lutamos contra o mesmo inimigo que Jesus lutou. Nós lutamos contra o mesmo inimigo que Paulo lutou e tantos outros homens de Deus. Então, se eles, para lutar com esse inimigo, eles precisaram de orar, não pode ser diferente com a gente. Não pode ser diferente nos dias de hoje. Temos que ter uma vida de oração. Oração. Oração é a forma pela qual nós nos integramos aos céus. Nós conversamos com Deus. E há 2 formas de nós conversarmos com Deus. Quando nós oramos, nós nos dirigimos a Ele. E quando nós lemos a Bíblia, Ele se dirige a nós. Glória a Deus. Então, nós não podemos dispensar uma vida de oração na presença do nosso Deus. Uma vida na unção do Espírito Santo. É na unção do Espírito Santo que os homens de Deus se encorajaram para fazer o grande trabalho que foi feito. E aí nós podemos, lá no Antigo Testamento, no primeiro século da igreja, nós podemos ver aí o Pedro, o nosso irmão Paulo, o nosso irmão João, o nosso irmão Estevão, o nosso irmão Filipe, o nosso irmão Apolo, glória a Deus, que foram homens de Deus que pregaram o Evangelho destemidamente e arrebanharam multidões de pessoas. A Bíblia diz que Pedro, depois de receber o Espírito Santo e ser encaminhado para aquela grande comissão, enquanto ele rebatia aqueles que achavam que no dia do Pentecostes, os irmãos que estavam falando em outras línguas estavam bêbados, estavam embriagados, Pedro pôs-se a falar, movido pelo Espírito Santo, para rebater aquela heresia, e a Bíblia diz que naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas.